O sistema eleitoral argentino tem algumas diferenças em relação ao brasileiro, a começar pelas eleições primárias, que são importantes para decidir quais candidatos vão para o primeiro turno. Elas são obrigatórias para pessoas entre 18 e 70 anos de idade e facultativas para quem tem 16 e 17 anos. Para avançar para o primeiro turno, as chapas para o Legislativo e o Executivo precisam obter mais do que 1,5% dos votos. Chamadas de peso, as primárias são realizadas sempre no segundo domingo de agosto. O professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Pódio, explica por que essas primárias são diferentes das de outros países. Na Argentina, essas eleições primárias elas são um pouco diferentes, porque elas são chamadas de eleições abertas, simultâneas e obrigatórias, ou seja, todo mundo tem que votar, elas acontecem no mesmo momento, né? Então, portanto, a gente teve uma data específica que os eleitores argentinos foram obrigatoriamente votar para selecionar os candidatos de cada partido. Outra diferença entre Argentina e Brasil é que os deputados e senadores de lá são escolhidos por meio de uma lista fechada, ao contrário do modelo brasileiro, que adota a lista aberta. Isso significa que os partidos decidem, antes das eleições, a ordem em que os candidatos vão aparecer na lista. O eleitor, nesse caso, não pode expressar preferência por um determinado candidato. As cadeiras que cada partido receber serão ocupadas pelos primeiros nomes da lista. Nestas eleições serão renovados 8 dos 24 distritos eleitorais que compõem o Senado argentino. Cada um deles possui 3 senadores. A sigla mais bem votada em cada distrito tem direito a 2 senadores e a segunda a 1. Além disso, os eleitores devem escolher 130 dos 257 deputados da Câmara. Nesse caso, as vagas são distribuídas de maneira proporcional, de acordo com os votos recebidos pela legenda. A votação para presidente da República da Argentina ocorre em 2 turnos, assim como no Brasil. O eleitor vota na chapa formada por um titular e um candidato a vice. A diferença é que, para vencer no primeiro turno, é preciso ter 45% dos votos e não 50%, como ocorre por aqui. Outra possibilidade é conquistar 40% dos votos e ter uma vantagem de 10 pontos percentuais sobre o segundo colocado. O professor de Relações Internacionais da FAAP, Carlos Pódio, explica o porquê desse sistema. A questão pela qual os argentinos fizeram isso é para lidar com um dos problemas do sistema de 2 turnos, que é a questão do custo, né? Quando a gente tem um sistema de 2 turnos, a gente precisa ter 2 eleições e, portanto, é um momento custoso para organizar essas eleições. O primeiro turno das eleições gerais na Argentina deve acontecer no próximo domingo, dia 27 de outubro. Se houver um segundo turno, ele ocorrerá em 24 de novembro. Os principais candidatos à presidência são Maurício Macri, que tenta a reeleição, e Alberto Fernandes, que compõe a chapa com a ex-presidente Cristina Kirchner.